Olá, meus amores, minhas amoras, vamos falar de Caminhos Cruzados, esse belíssimo livro do Érico Veríssimo, que está no vestibular de novo, né? Já está de novo no vestibular da Unicamp 2019, tá? Bom, Érico Veríssimo, mesmo assim, sem acento, apesar de ser proparoxítona, aliás, as duas palavras não tem acento, tá bom? Nomes próprios, a gente sabe que é a festa do caqui com ovo. Bom, esse livro foi publicado em 1935, portanto ele pertence à segunda geração modernista, né? É a prosa característica da segunda geração modernista, também chamada de neorrealismo ou chamada de regionalismo. A maioria das obras desse período vai falar do Nordeste, a maioria vai falar do Nordeste. Mas a Unicamp, para tirar com a nossa cara, fez o quê? Escolheu a única que fala do Sul, não a única, né? Mas escolheu uma que fala do Sul. Érico Veríssimo, escritor gaúcho, vai falar de Porto Alegre. E Porto Alegre vai servir como um microcosmo da sociedade que ele vai analisar. Afinal de contas, não se esqueça, você sabe todo o contexto histórico aqui da segunda geração modernista, né? A gente está no período entre guerras, a gente tem a crise de 29, a gente tem a crise do café no Brasil, a gente tem a questão do Estado Novo, Getúlio Vargas. Então, esses são romances de denúncia social e esse não deixa de ser um romance também dessa galera, tá? Então, fique atento a essas características da segunda geração modernista. Bom, o livro é contado em 5 dias, são só 5 dias. O espaço de tempo, o espaço é Porto Alegre, o tempo é 5 dias, vai de sábado a quarta-feira, né? E aí é muito louco, porque quando acaba a gente fala, gente, mas e aí, acabou? É, gato, porque é a vida, né? Ele mostra 5 dias na vida de um grupo de pessoas, são vários personagens, vários mesmo, né? E aí não tem assim um encerramento. Você fala, nossa, mas o que vai acontecer com fulano? E aí, ele vai conseguir emprego? Não vai? E fulana vai ficar com o ex? Vai ficar com... Não dá pra saber. É como se fosse a nossa vida. Se a gente pegasse 5 dias da nossa vida, as coisas não precisam se resolver em 5 dias. E elas não se resolvem aqui. Então segura essa emoção, ferinha. Você que fica puto porque o livro acabou e... Ah, que acabou assim? É só um corte de 5 dias na vida dessas pessoas, tá? E os núcleos desses personagens, a gente tem vários núcleos, eles se interligam de alguma maneira, como a gente vai falar daqui a pouco aqui, né? Então eu tenho núcleos determinados, mas às vezes tem um aqui que conhece o outro ali e outro que conhece aqui. A gente chama isso de composição em contraponto, que é uma coisa que o Érico Veríssimo achou uma boa ideia fazer na época. Bom, a gente tem cenas curtas e cada uma dessas cenas se baseia e foca em um personagem, um desses personagens. E eu tenho às vezes personagens que já apareceram ou que vão aparecer e que aparecem interligados então na vida dessas pessoas. Bom, temos polêmica, pam pam, não são mamilos, mas temos polêmicas aqui. Primeiro a gente tem a história da Vera com um romance lésbico e, oh meu Deus, Vampiro Brian, isso foi proibido por muito tempo, esses livros ficavam trancados e aí, gato, que é proibido é mais gostoso. Então falou que tem polêmica, é aí que a galera vai querer ler, né? Isso pra gente hoje não é nenhuma polêmica, é coisa completamente normal, mas na época o livro causou polêmica. E também por denunciar os contrastes sociais, né? Dentro do livro ele falando de Porto Alegre, mas não só, a gente está falando de todo um país, a gente está falando, na verdade, do mundo, né? Quando a gente fala nesses contrastes sociais, nessa desigualdade social, que é muito marcada no livro, por isso que ele serve perfeitamente como um exemplo da segunda geração modernista, porque é um livro de denúncia social, é uma literatura engajada, assim como Capitães da Areia, assim como Vidas Secas, FUVEST 2019, assim como o 15 da Raquel de Queiroz, são livros em que através da descrição de uma certa realidade, de uma ficção baseada na realidade, o autor quer que você olhe para o seu redor e fale, porra, é assim, né? Aqui também acontece isso. E transforme a realidade de alguma maneira. É a literatura sendo usada para analisar e transformar a sociedade. Por isso, neorrealismo, porque lá no século XIX os caras já fizeram isso, na segunda metade do XIX. Bom, o livro apresenta esse contraste principalmente entre uma burguesia muito abastada e pessoas muito pobres. Esses burgueses são vistos como ridículos. A gente lê e fala, meu Deus, mas olha essa pessoa, que vergonha de nascer. E com relação aos pobres, o autor nos aproxima deles. A gente lê e a gente fala, puta, que bosta, a gente se solidariza com a história deles. Então, claramente o livro ele te faz tomar uma posição, né? E eu não conheço ninguém que tenha lido esse livro e que fale, olha, o certo são esses aqui, os ricos, esses pobres estão errados. Ao contrário,
né? Muito bem, aqui já falamos, vamos para a lousa de cá. Eu coloquei algumas coisas aqui que a gente precisa, que seria interessante você se atentar. Primeiro, vamos lembrar quais são os núcleos. Eu tenho basicamente 3 famílias dentro dos burgueses, dos ricos, 3 famílias da galera pobre. E tem alguns agregados ainda aqui. Então é o seguinte, a gente tem a família do Leitão Leiria, com Dona Dodó, lembra que vai fazer caridade? Já vou pular pra cá. Dona Dodó é uma mulher da sociedade e ela faz caridade, né? Ela vai visitar, por exemplo, o Maximiliano, que é um pobre, que é tuberculoso, e aí ela vai levar dinheiro, e o sonho da vida dela é que os jornais mostrem como ela é caridosa. Então, até que ponto essa caridade que ela faz é, de fato, pelas pessoas, pela coisa cristã da vida dela, ou essa caridade é uma caridade para dizer quanto ela mesma é boa? Essa é uma questão muito massa do livro. A gente tem Honorato Madeira, que é outro núcleo dos ricos, né? Marido da Virgínia, pai do Noel. E a gente tem o Coronel Pedrosa, que é um alívio cômico, né? Porque ele acabou de ganhar na loteria e é o novo rico, né? Ele quer construir a casa com tudo dourado. A filha dele, que só pensa nos artistas de cinema e que se torna uma presa fácil para os salustianos da vida, né? Para os espertões da vida, né? Então esses são os 3 núcleos principais dos ricos. E a gente tem, do outro lado, os núcleos dos pobres. A gente tem a viúva Eudóxia, que tem 2 filhos, a Fernanda e o outro filho, que é aquele que vai se apaixonar pela prostituta, Cacilda, né? A gente tem o João Benévolo, que é um sonhador, né? Que está desempregado, que tem filho para criar, mas que não consegue pôr os pés no chão e vir para a realidade. Ele vive nesse mundo de sonho, de fantasia. E a gente tem o Maximiliano, que é o doente, né? Tuberculoso, que está aí à beira da morte. Dona Dodó vai visitá-lo e depois ela joga moedas para as crianças na rua, porque ela é uma mulher de muito bom coração. Ela joga mesmo na rua moeda, né? Bom, algumas questões aqui que a gente pode pensar. A questão do escapismo. O Noel é um menino rico, né? Que foi criado com muitos estímulos da arte, então ele gosta de música, ele gosta de literatura e ele gosta de escapar para esse mundo, uma coisa meio romântica no sentido do romantismo com o movimento artístico, de não olhar para a realidade. E ele tem aí esse relacionamento, como que eu vou dizer, de amizade e quase amor com a Fernanda, né? É amor, mas não é, até porque ele não sabe muito bem lidar com a realidade. E a Fernanda, que é filha da Eudóxia, que trabalha, que se ferra, porque trabalha no lugar em que as vagas dos pobres, o pobre é mandado embora porque o sobrinho do rico se formou, então ele tem que vir trabalhar aqui agora, né? Ela conhece muito mais da realidade. Tem uma cena muito bonita dos dois, quando a Fernanda tenta abrir os olhos dele, né? Porque ele fala, eu li uma história maravilhosa na literatura. Ela fala, gato, as coisas acontecem ao seu redor. Você não precisa fugir para o mundo da literatura para se emocionar. Você não é capaz de se emocionar com as coisas? A pessoa que eu conheço foi mandada embora para dar lugar para um conhecido do patrão. Ou teu outro lá é tuberculoso, tá morrendo, tem 2 filhos e a gente não sabe o que vai acontecer. Você não é capaz de se sensibilizar com a vida real? Você precisa fugir para a literatura? Porque tanto João Benévolo quanto Noel tem essa característica do escapismo, de não trazer os pés para o chão e de não observar a realidade. Outra coisa que eu acho importante você notar é a ideia da Virgínia com as empregadas. Virgínia trata muito mal as empregadas, né? E esse é um tema que a gente pode pensar em fazer relação aí. Há alguns anos a gente tem a história da PEC das domésticas, né? E eu não canso de ver relatos no Facebook, tem páginas criadas até para denunciar isso. Tem um que chama Eu Empregada Doméstica, que eu sugiro que você procure. São empregadas domésticas contando casos de abuso que elas sofreram e preconceitos, que são coisas que você fala, mano, jura por Deus? E o Vagas Arrombadas, né, que é sensacional também na internet. Vagas que as pessoas publicam procurando empregados que são praticamente escravos, né? A Virgínia trata muito mal as empregadas e eu acho que essa é uma questão muito atual que esse livro traz. Ainda acontece muito isso, né? Principalmente um comportamento aqui da elite que se acha, portanto, superior e que acha que pode maltratar pessoas de classes inferiores, enfim. A gente tem também o Leitão Leiria, né? Como um homem de bem. Eita, que tá chegando a eleição agora. Aí vem aquele povo que diz, meu nome é fulano de tal, sou casado, pai de 2 filhos, tipo, foda-se, quais são os seus projetos? Não, mas ele tem que dizer que ele é um pai de família, porque isso, no nosso país, é sinônimo de uma pessoa séria, como se fosse, né?
O Leitão Leiria, de homem de bem, ele não tem nada, ele é um homem de bens. Quando ele vai ter um encontro com a prostituta Cacilda novinha, ele fala: Dodó, me perdoa. Dodó é a esposa, né? Mas sabe como é? Um homem é diferente, o homem tem necessidades. Quem falou, gato, né? Mas é o homem de bem, né? Ele fala: eu deixo a minha alma na porta, e vai lá fornicar com a prostituta novinha, né? Esse é o homem de bem, esse é o homem de família, que nas reuniões com os ricos fala: precisamos nos livrar da ameaça do comunismo no país. Então, assim, é exatamente essa relação aqui que se estabelece. Como eu disse, a gente não consegue torcer para esse núcleo de personagens aqui, né? Porque tem todas essas questões que os envolvem. Nós simpatizamos muito mais com os personagens menos favorecidos. E essa é a intenção do autor quando ele faz essa separação tão clara. Só para finalizar, tem uma parte muito bonitinha que é o professor Clarimundo, que também vive no mundo da lua, né, cara? Pensando nos alunos e nas aulas que ele precisa montar e na preocupação. E tem uma descrição lindíssima de uma aula que ele dá no curso noturno. Fica aqui o meu beijo, a minha homenagem aos alunos que fazem curso noturno. Eu fiz curso noturno na vida, fiz cursinho noturno, fiz a Unicamp, eu fiz no curso noturno, e eu sei que a realidade é diferente, né? Então, assim, principalmente para vocês aí que não puderam estar presentes nessa aula, leiam esse capítulo lindo quando ele vai falar, ele tá lá dando aula, o professor todo empolgado, e aí tem um aluno, uma aluna que tá preocupada porque ela engravidou e o que ela vai fazer, e o outro tá preocupado como é que ele vai pagar a conta, que talvez ele tenha que sair da escola porque ele não tem mais dinheiro para pagar o curso, porque ele foi mandado embora, e o outro tá preocupado com não sei o que, e ele tá ali tentando dar aula, e ele sabe que às vezes os alunos não estão muito ligados nele, porque cada um tem as suas preocupações e as suas vidas, e é muito bonita essa descrição que ele faz de uma aula no noturno. Eu, como professora do noturno e como ex-aluna do noturno, fico muito emocionada, eu acho muito bonito. É isso, né? É neorrealismo, é realidade. Érico Veríssimo arrasa, gosto muito da escrita dele, é um livro gostoso de ler, você não vai ter dificuldade com a linguagem. Eu perdi, não sei, eu fui procurar em casa para trazer, para mostrar aqui na aula, ele se escondeu de mim na estante, às vezes acontece, é um saci que tem em casa. Mas ele não é um livro tão curtinho, mas é uma linguagem gostosa. Se você pegar aí nas férias, aí um dia, sei lá, no máximo 3, 4 dias, você consegue terminar, e é uma leitura muito gostosa, muito bonita, e que faz a gente pensar muito sobre essas questões da realidade, principalmente, né? Apesar de 1935, muitas coisas ainda continuam iguais, e essa ideia dos contrastes sociais, então, infelizmente, ainda é muito verdadeira também, beleza? Leiam, porque além de tudo é um livro muito bonito, tá bom? Espero ter ajudado pelo menos um pouquinho. Um beijo e até!